Quem pode aceitar isto para sempre? Eis então o que gera o impulso irresistível para a libertação dessa condenação e com isso a necessidade de fazer o esforço de evoluir. Eis em que consiste o livre constrangimento com o qual a lei obriga o ser a atingir a sua salvação, voltando até então a nossa vida, insegura, com medo em cada instante de perdê-la, terá de ser defendida com nosso esforço de toda hora. E muito teremos de lutar e sofrer, para poder subir todo o caminho da volta e atingir no S o ponto final de chegada. Os problemas estão conexos e interdependentes uns com os outros. Resolvendo agora o do constrangimento, nos aproximamos de um problema paralelo, o do aniquilamento da substância que constitui o ser, no caso de lhe querer definitivamente persistir na sua revolta. Lá tocamos neste ponto em nossos 2 livros, Deus e o Universo e o Sistema. Será útil para o leitor encontrar aqui o assunto rapidamente resumido, ao mesmo tempo que apresentado em forma diferente, em relação aos outros problemas de que estamos tratando, assim eles, também, ficarão mais esclarecidos. Tratando há pouco do assunto do constrangimento, vimos que a lei só indiretamente impulsiona o ser à sua salvação, ficando sempre na posição de um absoluto respeito para com a sua liberdade. Surge então o problema, esse a respeito da lei para com a liberdade do ser chega até ao ponto de ter que aceitar uma sua definitiva revolta. Se o ser quiser usar da sua liberdade até ao caso limite, teoricamente possível, de nunca querer voltar para trás evoluindo até a salvação, então a lei pode permitir que o ser a viole até ao ponto de aniquilar os seus efeitos. Esse respeito para com a liberdade chegará ao ponto de deixar que o ser, com a sua revolta, vença definitivamente a lei, construindo um S não temporário e sanável, mas eterno e definitivo, o que representaria o fracasso da obra de Deus. Como a sua sabedoria resolve esse outro conflito entre 2 exigências opostas? Temos aqui 2 princípios contrários, o da liberdade do ser, que não pode ser destruída, e o da supremacia da lei, que tende a atingir as suas finalidades. Temos de um lado a impossibilidade de tirar a liberdade do ser, porque ela é o requisito fundamental da substância de virtude de que o ser está feito. O filho tem de ser da mesma natureza do pai. Se a natureza do pai há de ser livre, também a do filho tem de ser. Se o espírito não fosse livre, ele não seria filho de Deus, porque não seria construído com a livre substância do pai. Mas eis que, ao mesmo tempo, é a própria liberdade que contém o perigo da revolta, que nela está implícita. Se tirarmos do espírito a liberdade de desobediência, ele não seria mais livre. A liberdade deve ser total, completa, com possibilidade também de revolta perpétua e definitiva. Eis, então, que há necessidade de deixar nas mãos da criatura o poder de desvirtuar para sempre, com uma rebelião permanente, a obra de Deus. Isto porque se nesta sobreviver só uma gota de desobediência e de mal, a obra não seria mais perfeita, mas feita de bem corroído pelo mal, de divindade derrotada pelo seu inimigo, manchada, manca e falha na sua imperfeição. Encontramo-nos na contradição entre 2 posições opostas. Existe a liberdade do ser e ela representa um perigo, mas não se lhe pode tirá-la, para garantir a obra de Deus. Que esta fique sujeita à vontade do ser, é absurdo e inadmissível. Então é necessário admitir que, pela divina sabedoria, existe um meio para impedir essa liberdade de fazer naufragar a obra de Deus. Qual é esse meio? Antes de tudo, para resolver o caso, existem muitos meios antes de chegar ao último e definitivo, evitando, dessa forma, a necessidade de usá-lo. Há a elasticidade da lei, o que se costuma chamar de divina misericórdia, que nos espera no tempo, oferecendo-nos assim a possibilidade de encontrarmos as condições mais adaptadas para compreendermos, pagarmos e nos corrigirmos. Há a bondade de Deus que nos ajuda, e a sua vontade que nos impulsiona ao longo do caminho da evolução. Há 2 grandes forças que operam neste sentido,
uma negativa e outra positiva, colaborando para atingir a mesma finalidade. Pela primeira, o ser é repelido para longe do AS. Pela segunda, ele é atraído para o S. Quanto mais o ser insiste na revolta, tanto mais ele desce para o AS, isto é, aprofunda-se nas suas qualidades de negatividade, que são as trevas, a dor, a morte. Ora, como é possível que o ser queira insistir para sempre num caminho que o leva para uma tão absoluta negação do que ele mais almeja? O que vai contra ele mesmo, contra a sua própria natureza, não pode durar. Por outro lado, quanto mais o ser se torna obediente à lei, tanto mais ele se aproxima do S, isto é, ganha nas suas qualidades de positividade, subindo para a luz, para a felicidade, para a vida. Como pode o ser continuar usando a sua liberdade no sentido de aumentar o próprio dano e diminuir a própria vantagem, quando seu instinto quer o oposto, isto é, diminuir o primeiro e aumentar o segundo? O fato é que há sempre maior vantagem em obedecer e sempre maior dano na desobediência. Do fundo do si não pode deixar de falar a sua própria natureza íntima, que é a de ser cidadão do S. Acontece então que automaticamente a posição indecida se faz cada vez mais insustentável e insuportável. Eis que o problema tende a resolver-se por si mesmo, porque a mecânica da utilidade cessante e do dano emergente, por si mesma leva fatalmente ao arrependimento, à retificação. Tudo isto, porém, não basta para destruir a possibilidade teórica de uma revolta perpétua e definitiva, possibilidade que não se pode negar, porque sem ela a liberdade do ser não seria mais liberdade. É necessário que a obra de Deus esteja em absoluto acima de toda a tentativa de alteração, inatingível na sua perfeição. Então, há no fim outro meio, último e definitivo de defesa, o da destruição do ser. Veremos agora em que sentido. Antes de tudo, a lógica impõe ter de admitir essa possibilidade teórica, porque se não se admitisse a mesma, seria necessário admitir-se uma possibilidade ainda mais difícil de aceitar, a da criatura destruir a obra de Deus. Resta então apenas uma solução. Quando o ser quiser usar a sua liberdade para permanecer definitivamente rebelde a Deus, então não é escravizado, ele é eliminado. Essa solução é devida a duas impossibilidades. 1. A de tirar ao ser a liberdade, violando a própria natureza da divina substância de que é constituído. 2. A de permitir que tal liberdade possa destruir a perfeição da obra de Deus. Temos falado de destruição e eliminação do ser. Como é que isto acontece? Neste caso também, Deus continua sempre respeitando a liberdade do ser. Não é que Deus o queira destruir à força, o que seria pior que tirar-lhe a liberdade. A destruição do ser está implícita na própria estrutura do fenômeno. O ser não fez na liberdade o uso para o qual ela estava destinada, isto é, no sentido positivo, construtivo, mas a empregou às avessas, em sentido emburcado, isto é, negativo, destrutivo. É lógico que, com a revolta o ser, aprofundando-se cada vez mais na negatividade do AS, por si mesmo acabe destruindo-se e eliminando-se. É lógico que, no caso limite da revolta perpétua e definitiva, o ser tenha que atingir o extremo do processo de emborcamento da positividade na negatividade, isto é, um estado de destruição completa de toda a positividade de absoluto triunfo da negatividade, o que quer dizer o nada. É automático e fatal que, por sempre querer negar tudo, o ser rebelde acabe negando até a si próprio, até ao seu próprio aniquilamento. Não quis ele, usando a sua livre vontade, destruir todas as qualidades positivas que possuía no S. E o que pode ficar quando tiramos de uma entidade tudo o que é positivo? Não pode ficar senão nada. Eis a solução, automática e fatal, implícita no próprio fenômeno da queda, sem intervenções coativas e exteriores. É o próprio fato de ter o ser desejado com a revolta escolher o uso do método da negação, que fatalmente deve levá-lo para o seu aniquilamento do nada.
Tudo é simples e claro, regido por uma lógica perfeita, como num processo matemático. A dificuldade em compreendê-lo está no fato de que estamos acostumados a pensar antropomorficamente e ficamos fechados nessa forma mental, também quando enfrentamos esses problemas. Por isso eles não são equacionados de modo certo e, não encontrando explicação, tudo tende a acabar na fé segue no mistério. Mas esta não é solução, não pode ser aceita hoje, que a mente humana vai amadurecendo. Deus não é exterior aos fenômenos, como é o homem que vive no relativo. Seria pensar antropomorficamente. Deus é interior a tudo o que existe, como o nosso é interior ao nosso corpo e nele age, o movimento e cura, por dentro e não de fora para dentro. Eis o que nos ensinam estes fenômenos que vamos observando. Continuando nosso processo lógico, poder-se-ia, porém, contrapor esta dificuldade. O ser, criatura filha de Deus, é antes de tudo espírito, constituído da substância de Deus que é eterna. Ora essa substância e o espírito feito com ela, porque não tiveram origem, não podem ter fim, porque não foram criados, não podem ser destruídos. Respondemos, que foi criado na primeira criação realizada por Deus. O que nasceu não foi a substância, mas a sua individualização pessoal, que constitui o ser. A substância de Deus é a sua obra que, com a criação, foi transubstanciada no particular modelo da individuação pessoal. Somente esta individuação teve um nascimento. Por isso, ela somente pode morrer. Então o aniquilamento final de que aqui falamos, se pode referir só a essa individuação, que constitui o ser, e não a eterna substância da qual ele é constituído. Eis que, quando entendemos o conceito de destruição e aniquilamento neste sentido, tudo se torna lógico, claro e admissível. Tudo isto é também justo, porque o rebelde, neste caso, acaba destruindo somente a si próprio e nada mais, só a sua individuação, seu eu pessoal e nada do que pertence ao S, a lei, nem aos outros elementos que não se rebelaram ou que escolheram recuperar o que tinham perdido, seguindo o caminho de volta. Assim o mal fica sempre fechado em si, isolado, levado à destruição só de si próprio, quando o singular elemento livremente o quiser. Ninguém pode ser infectado por essa doença, que mata só quem a gerou dentro de si e quis depois, definitivamente, aceitá-la. Tudo isto é justo, também, porque a destruição do ser é um retorno contra ele, do impulso de destruição que ele com a revolta lançou contra o S. Quanto mais aprofundamos a nossa pesquisa para compreender a estrutura da lei e as suas reações, tanto mais nos apercebemos que não há um Deus imagem e semelhança do ser humano que intervém premiando ou punindo. Os fatos falam diferentemente. Deus não opera nesta forma antropomórfica. Embora ele exista em forma pessoal no seu aspecto transcendente, em nosso universo não o encontramos, a não ser no seu aspecto imanente em forma impessoal, presente a todos os fenômenos e individuações do ser. Então, quando nós violamos a lei e ofendemos Deus, não é que a lei reaja ou que Deus pune, são as forças do S que nos devolvem os impulsos que lançamos contra ele. É o retorno dos nossos próprios impulsos que ricocheteiam para trás, que proporciona a reação-ação e as equilibra, constituindo a base da justiça divina. O que os fatos nos dizem a respeito da natureza de Deus, é diferente do que o homem, pensado antropomorficamente, até agora imaginou. É difícil para ele, acostumado à incerteza da escolha e tentativa, própria do seu estado de imperfeição, compreender esse estranho modo de operar segundo um determinismo automático que parece mecânico, porém, age com a lógica, justiça e segurança absolutas, como só pode acontecer na obra perfeita de Deus. Somente encarando assim, em sua profundidade, podemos compreender o problema da destruição do ser. A lei automaticamente nos devolve, em bem ou mal, o que de nós recebeu. Os seus equilíbrios se restabelecem à nossa custa, na medida em que nós quisermos deslocá-los.
Qualquer que seja o dano que fizermos, temos de restaurá-lo. O fenômeno da evolução se baseia nesse princípio. Temos que reconstruir os equilíbrios da lei, na medida em que os violamos. Assim acontece porque quando saímos da ordem da lei aparece a dor, que nos continuará golpeando até regressarmos àquela ordem. A dor não é o efeito de uma intervenção de Deus, mas é a carência da harmonia de forças da qual depende a nossa felicidade. Cada revolta nossa destrói essa harmonia, lançando-nos na desordem e carência que se chama dor. Assim, a cada afastamento da lei, tem que corresponder uma proporcional aproximação junto dela. Então, é lógico que com o esforço da evolução se possa apagar uma revolta temporária, corrigindo seu impulso limitado, percorrendo em subida o caminho feito em descida. Mas quando a revolta é completa e definitiva, não há subida que possa corrigi-la facilmente, tão grande é a desordem provocada. O ser tanto se aprofundou, que é difícil recuperar-se. Ele não pode ressuscitar do seu negativismo, daí a razão do seu aniquilamento. Tudo é lógico. Com a revolta o ser procurou destruir a obra de Deus. Mas a obra de Deus a respeito do ser foi a de criá-lo. O seu estado de criatura como eu individualizado, é exatamente o produto da criação. Então o ser, revoltando-se contra a obra de Deus, se revolta contra sua própria existência e procura destruí-la. A individuação do ser representa um campo de forças, dentro do qual só lhe é permitido agir, e não pode sair dele. Isto quer dizer que a obra de Deus, é inatingível pela criatura, que é dona só do que lhe pertence e é livre somente para se destruir, a si mesma, seja temporariamente, recuperando-se depois com a evolução, seja definitivamente, se quiser para sempre insistir na revolta. Tudo é justo e lógico. Mas queremos saber ainda mais e continuamos olhando para nossa visão, para ver nela sempre mais profunda e pormenorizadamente. E perguntamos, como acontece mais exatamente esse aniquilamento do ser? Com estas contínuas perguntas, às quais vamos respondendo, pedimos a Deus que Ele nos mostre um pouco da sua face, que é feita de pensamento, na qual procuramos lê-lo. O conceito de aniquilamento do ser está conexo com o conceito de limites de desmoronamento da queda, que se realiza em proporção ao poder do impulso originário na revolta. O efeito tem de corresponder à causa. Isto quer dizer que a amplitude do caminho percorrido em descida na queda, tem de ser proporcionada ao volume do impulso que o ser gerou com a sua revolta. Deus, criando dentro de si, com a sua substância, as individuações desta, que constituem as criaturas, as gerou conforme o modelo central que ele representa, isto é, qual é o central, dentro dos limites da obediência hierárquica, autônomo, gerador de impulsos próprios independentes, que só tinham o dever de coordenar-se com os paralelos impulsos de todos os outros seres, em função do impulso central de Deus, como acontece nas células de nosso organismo. Assim, dentro dos limites do campo de forças da própria individuação, o ser estava livre de gerar e lançar os impulsos que quisesse, dando origem a efeitos que depois eram fatalmente seus. Isto é o que aconteceu com a revolta. Os efeitos desta têm de ser proporcionados ao poder do impulso que a gerou. Então, se esse impulso foi limitado, no momento em que esta causa ter atingido o efeito que representa a sua completa realização, o dito impulso se esgota, como vimos no capítulo precedente, o ser pode voltar atrás, para tudo corrigir e recuperar. Mas isto não pode acontecer se maior foi o volume do impulso da revolta, se ela foi completa, absoluta e definitiva. Cada causa não pôde parar de funcionar até se ter esgotado, atingindo todo o seu efeito. Então, se tal foi o impulso originário, ele não poderá parar sem se ter esgotado, nem o ser poderá voltar para trás, mas terá de atingir a realização da causa até a sua plenitude, representada pelo estado de negatividade absoluta, isto é, o aniquilamento do ser. Ora,
Esse processo de destruição do ser não corresponde à sua causa só como quantidade, na medida dos efeitos, mas também como qualidade, isto é, na natureza deles. A revolta representa um movimento separatista, correspondente a um impulso do ser, pelo qual este procura afastar-se e separar-se do esse. Podemos agora ver qual é a técnica do fenômeno da queda ou aniquilamento. O impulso originário é de tipo separatista. Uma vez que o processo se iniciou, ele não deixar de continuar a desenvolver-se como uma desintegração atômica em cadeia, que não pode parar até esgotar o impulso. Se este foi de revolta completa e absoluta, o seu resultado final é a pulverização do ser. E isto é possível porque o espírito, sendo constituído de substância divina, isto é, de natureza infinita, pode gerar impulsos e com isso efeitos de natureza infinita. Mas, por que pulverização? Porque o impulso é de tipo divisionista. Ele, como vimos, não pode sair dos limites do campo de forças do ser. Então o divisionismo que ele tinha lançado contra o S, ricocheteia e começa a trabalhar dentro do indivíduo que o lançou, por aquele princípio de regresso à fonte, pelo qual tudo que é lançado para fora acaba introvertido para sua causa e origem. Então o princípio do divisionismo começa a transformar interiormente o ser, progressivamente desagregando sempre mais nos seus elementos componentes. É um processo parecido ao que vemos verificar-se no organismo biológico no momento da sua morte física que, com o afastamento do central diretor do organismo, representa o fenômeno da dissociação dos elementos competentes que se verifica no caminho evolutivo. Como na desagregação do corpo físico cada célula não vive mais em função das outras, não mais se conhecem, se dissociam porque se dissolve a unidade orgânica. Também na morte da célula, as moléculas dos elementos químicos componentes se separam, seguindo apenas os mais simples impulsos associativos da matéria inorgânica. Essa desagregação do edifício biológico poderia continuar até a separação dos átomos constituintes da molécula, e os elementos constituintes do átomo, e assim por diante. O mesmo processo de pulverização se verifica no caminho evolutivo, de modo que a unidade orgânica do eu se vai dissolvendo sempre mais quanto mais desmorona a organicidade do S, e o ser, evoluindo, se aprofunda no estado caótico próprio do AS e é lógico que, se o impulso for limitado, num dado ponto, ao esgotar-se, o processo para o ser, pode desembocar a descida em subida. Mas é claro também que, se a revolta for completa e definitiva, neste caso excepcional e praticamente só possibilidade teórica, esse processo de desagregação terá que acabar no aniquilamento da unidade que constitui o ser. A contraprova de tudo isto encontramos no fato de que, enquanto a evolução se nos apresenta como um processo divisionista, a evolução é constituída por um processo unificador. Não vemos mais, neste segundo caso, uma desagregação do estado orgânico do S, na desordem do AS, mas uma reorganização desta na organicidade do S de fato, como explicamos em A Grande Síntese. Na evolução vigora a lei das unidades coletivas, cuja função é a de reconstruir, com os elementos que se desuniram, a organicidade destruída do S. Então o fenômeno, em toda a sua amplitude, resulta situado entre dois polos opostos ou casos limites, isto é, no extremo da queda, no fundo máximo do AS, temos a plenitude da dissolução da unidade até o aniquilamento do ser, no extremo oposto, no cume máximo do S, temos a plena eficiência da unidade no tudo e no Deus. De fato vemos evolução progredir neste sentido, levantando andares cada vez mais elevados da sua construção com agrupados seus elementos, organizando-os em unidades coletivas sempre mais vastas. O ser humano encontra-se ao longo desse caminho. Ele é constituído pela organização de átomos em moléculas em células, de células em tecidos e órgãos, destes num organismo unitário dirigido por um só eu.
Mas o ser humano é ainda a célula desorganizada em relação à unidade coletiva, humanidade e sociedades de humanidades. Embora conheça o organismo familiar, o do grupo ao qual pertence, várias formas de associações, até de Estado, de povo e unidade étnica. Eis o passado e o futuro, o caminho percorrido e aquele a percorrer no trabalho da reconstrução da unidade máxima da completa fusão orgânica do S. Quando o ser com a sua revolta sai dessa organicidade que o funde em unidade com os outros elementos constitutivos do S ou criaturas irmãs, ele se encontra sozinho, abandonado ao processo de sua desagregação interior, pela qual se vai dissolvendo nos seus elementos constitutivos, até que o edifício todo do seu eu se pulveriza. Assim a centralidade representada pelo eu pessoal se fragmenta e tritura cada vez mais num movimento centrífugo para a periferia, oposto ao que se realiza na evolução, em direção centrípeta, para a reconstrução da unidade que se expressa na forma de eu. O máximo é o eu sou de Deus, que centraliza e reúne em si todos os elementos do todo, suprema unidade que a revolta tentou quebrar, conseguindo, porém, quebrar somente os revoltados. Eis como se realiza a eliminação do ser rebelde. O ter observado esse fenômeno de perto, nos levou a uma compreensão mais profunda do processo involutivo e evolutivo. Quando o ser escolhe o caminho da revolta, ele movimenta as forças da negatividade, então se inicia e se desenvolve o desmoronamento do ser numa progressiva desintegração das suas dimensões, que parará somente quando o impulso originário se esgotar, a causa realizar-se no ser feito. O fato de chegar ou não até ao aniquilamento final depende do peso do impulso que o ser quis lançar em sua revolta. Deus não persegue e não inflige pena a ninguém, mas é pela própria mecânica do fenômeno, que o rebelde se condena e se penitencia por si mesmo, quando livremente quiser esse caminho. A culpa e a sua pena não saem do campo de forças do ser responsável. Cada um por sua conta paga o que deve e recebe o que merece. O S fica perfeito e inatingível, acima de qualquer revolta e queda. Não é possível vencer Deus. Quem procura fazer isto, vence a si próprio. Se a vontade do Filho é de destruir a obra do Pai, ele atinge o seu escopo, porque acaba destruindo a si mesmo, que é a obra do Pai. Quando nos outros volumes falamos de destruição de espírito, muitos não entenderam e reclamaram. Mas repetimos, trata-se da destruição apenas da particular individuação da substância que constitui o ser, não da substância que o constitui. Só essa individuação, que com a criação teve princípio, pode ter fim, mas a substância eterna, que não teve princípio, não pode ter fim. Também esse processo do aniquilamento da individuação é regido pela ordem dessa e tem que desenvolver-se segundo as regras precisas que aquela ordem lhe impõe. Concluímos esse assunto com um exemplo prático. Neste caso acontece como se tivéssemos uma estátua feita de matéria indestrutível. Esta matéria não pode ser destruída, pode-se, no entanto, anular a sua forma de estátua. Se a mesma é de bronze, fundindo a estátua ao bronze permanece, mas não a forma de estátua, que não existe mais, porque como tal ela foi aniquilada, enquanto fica intacta a sua substância, que é o bronze. No caso que observamos, a substância espiritual, sendo indestrutível, volta à origem, à fonte que a gerou, reabsorvida em Deus. Sendo ele um infinito, não pode por isso ser aumentado nem diminuído. E tudo permanece inalterado e inalterável, seja qual for a quantidade, n, que se lhe acrescente ou que se lhe diminua. Por quê? Infinito mais n igual a infinito e infinito menos n igual a infinito. Eis o que quer dizer destruição do espírito, o que, bem entendido, é concebível e lógico. Eis como a sabedoria de Deus resolve este caso, em concordância e harmonia, satisfazendo todas as exigências opostas. 3. A ética universal. Depois de termos resolvido no capítulo precedente alguns problemas colaterais,
Para esclarecer as dúvidas e responder às perguntas que vão surgindo ao longo do caminho, voltamos ao assunto central deste volume. Seu objetivo principal não é o de nos fornecer uma orientação geral, o que foi feito nos livros Deus e o Universo e o Sistema, numa visão de conjunto de todo o ciclo involutivo e evolutivo, mas o de focalizar mais de perto o processo de recuperação que se chama evolução. Entramos cada vez mais no terreno das consequências e aplicações práticas das teorias, encarando sempre mais de perto os problemas de nossa vida, o mais importante dos quais é o de nossa salvação. O nosso universo representa o fato consumado da revolta e se nos apresenta imerso nas suas consequências. A primeira e maior foi a cisão da unidade do S. No dualismo SS, este dualismo constitui o esquema fundamental do universo em que vivemos. Ele se apoia sobre duas posições básicas, a da positividade e da negatividade. Esta segunda, com todas as qualidades que acompanham, apareceu como produto da revolta, porque na obediência dentro do S não pode haver senão positividade. A desobediência gerou o que a Bíblia representa com a imagem da expulsão do paraíso terrestre, depois da qual nasceram todos os males e dores. Se acima de tudo ficou inatingível e inalterado o monismo de Deus que abrange tudo, incluindo a S, o nosso universo dentro desse monismo representa a cisão dualista. Todos os seres têm de viver nesta forma de existência despedaçada pela queda, até que o processo inverso da evolução tenha saneado esse estado que representa um verdadeiro estado patológico do existir. A revolta gera o caminho do afastamento expresso pela linha verde da figura, isto é, a posição emburcada da negatividade. A evolução, percorrendo a linha vermelha da positividade em obediência à lei, tudo reconstrói até tudo reintegrar na perfeição do S. Este volume foi intitulado Queda e Salvação porque analisa esses dois momentos ou processos inversos, em que o ciclo se cumpre e o dualismo se completa fundindo-se em unidade, que abraça num mesmo movimento, o primeiro de separação para longe do S, e o segundo de nova unificação no S que representa a salvação. Senão a destruição do dualismo e a reconstrução de tudo na unidade. A função da evolução é exatamente a de eliminar a negatividade do S e restaurar tudo na positividade do S. Eis então que o problema nos aparece como uma situação de opostos, na qual lutam duas forças contrárias, uma para sobrepujar a outra e vencê-la. A análise do contraste entre esses dois impulsos, o da negatividade e o da positividade, nos permitirá equacionar e resolver vários problemas que se referem à nossa conduta e posição na vida. O impulso da negatividade é devido à vontade da criatura e gerou o processo da queda. O impulso oposto, da positividade, é devido à vontade de Deus, que com evolução gera o processo de salvação. No primeiro caso tudo é devido ao erro cometido pela vontade do ser, o segundo caso representa a correção desse erro realizada pela vontade de Deus. O nosso mundo se nos apresenta como um campo de luta, em que se chocam esses dois impulsos gerados por duas fontes rivais, de um lado a criatura rebelde e pecadora, do outro, Deus que tudo retifica e redime. Lá onde vence a desobediência, tudo acaba na destruição. Se o ser renunciar à sua vontade de revoltado e aceitar a de Deus, poderá encontrar a salvação. Vimos que, embora respeitando a vontade do ser, Deus o impulsiona para a subida, que é o caminho da salvação. Mas o ser quer a sua vontade e não a de Deus. Não há dúvida que a evolução está orientada e dirigida por Deus para a última finalidade, que é a salvação. O desenvolvimento desse processo é representado pela história dessa luta entre aquelas duas vontades opostas, a rebelde da criatura, e a da lei de Deus. A primeira quer a queda no S, a segunda quer a salvação no S. Eis os dois termos de nosso assunto atual. Do choque entre esses dois impulsos nascerão várias posições de luta, problemas e soluções, que iremos observando.
Estes conceitos nos explicam a razão por que o ponto de partida das leis civis e religiosas pressupõe que o homem seja um rebelde, e sua tarefa é de subjugá-lo. Elas revelam essa luta entre duas vontades opostas. A primeira função do legislador parece que seja de reprimir e domar, antes de tudo proibindo o que o homem queria fazer, como se o espontâneo instinto natural fosse só o de ser mau. Os mandamentos de Moisés são uma lista das culpas humanas, que se presume o ser tenha muita vontade de cometer e que Deus ordena que não sejam consumadas, porque é proibidas. Ninguém se pergunta por que a voz de Deus se manifestou nesta forma de imperativo negativo. Mas isto se explica porque a lei representa a positividade de Deus, que se dirige à destruição da negatividade em que a criatura com a revolta mergulhou. Eis o que a ética das religiões quer corrigir e porque ela assumiu a forma de condenação. Está claro que a lei segue o princípio do dualismo e encara o problema como nós o encaramos. Ela representa a positividade que impõe a luta contra a negatividade para destruí-la. A história do mundo se baseia no dualismo, é a história do progresso, da evolução, da luta entre S e S. Observemos como falou Deus nos 10 mandamentos. A primeira frase é, eu sou, a afirmação absoluta, que testemunha a completa positividade. Este é o terreno de Deus e do S, o ponto de partida da lei. Quando Deus fala de si, tudo é afirmativo. Assim que ele se dirige ao homem começa a série de negações, que se repetem a cada passo: não terás, não farás, não tomarás, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás, não cobiçarás, etc. O terreno do homem é o terreno da negatividade, o do AS, e logo se delineia a luta, porque como a afirmação do S é a negação do AS, assim a afirmação do AS é a negação do S. A primeira coisa que Deus tem de fazer na formulação da sua lei é a afirmação do S contra a revolta do homem, para vencer o AS a que ele pertence. A estrutura das leis divinas e humanas nos faria pensar que, por sua natureza, o homem seja mau, nascido pecador, cuja regra é uma conduta errada. A tarefa da lei, impondo com sua ética uma conduta correta, e a de corrigir essa criatura má que, se não admitirmos a sua revolta e queda, como tal teria saído das mãos de Deus. Seria o mesmo que dizer que Deus, arrependido por esse seu erro, procura agora remediar, tudo retificando com a sua lei. Este seria o significado da ética e da lei, se não aceitarmos a teoria da queda pela qual o mal, que mancha o ser e satura o mundo, foi devido à desobediência da criatura, não sendo obra direta de Deus. Se a causa de tudo isto estivesse em Deus, então, para remediar o seu mal feito, ele não teria condenado ao trabalho duro da evolução a criatura inocente, injustamente julgada responsável e por isso forcada a pagar a sua custa. Então Cristo, em vez de redimir o homem, deveria ter redimido Deus que, com o seu erro, gerou tanto mal. É verdade que o homem é mau e a lei está aí para corrigi-lo. Mas se o homem é mau, é porque ele quis cair no S, e não porque Deus o criou mal. De Deus não pode sair o mal. E, se o homem não é mau pela maldade de querer ser assim, mas só por ignorância de evoluído, também esse estado de involução é consequência da queda e para isso representa uma responsabilidade. A revolta foi um desvio da posição correta. Esse foi o primeiro erro e o maior, que gerou todo o processo da queda. Mas veremos agora que, ao longo do caminho da evolução, o ser pode voltar a realizar o seu impulso de desobediência, com afastamento da lei, gerando semelhantes, mas pequeninas quedas, porém, com relativa recuperação. Desta vez o afastamento não é representado pela linha verde XY que sai do S, para o AS, e o caminho de volta não é representado pela linha vermelha YX, que do AS leva tudo novamente para o S, mas é representado na figura por afastamentos laterais longe da linha central vermelha da lei. Estudaremos nas próximas páginas esses casos menores, que são os de nossa vida comum,
confirmando-nos o que já foi por nós sustentado, em que estão vigorando os mesmos princípios gerais da queda e salvação. O conceito é sempre o mesmo, voltando em todos os momentos e pontos, porque constitui o problema central de nosso universo, o do erro que levou para a negatividade e o da sua correção voltando à positividade. A vontade de Deus é esta: tudo o que decaiu no S seja reconduzido salvo para ele, no S. Assim é a vontade da lei, que todo o erro do ser seja reconduzido a ela, isto é, a linha vermelha que a expressa. Eis, então, que a nossa figura nos mostra, utilizando o caso maior da queda e salvação, como se realiza e depois se corrige o repetir-se de todos os outros casos menores que pode acontecer a toda hora e altura da escala evolutiva, ao longo do seu caminho. Isso se verifica com o mesmo processo. Teremos então, em lugar da linha XY e YX, outra linha, lateral à linha vermelha da lei, com igual movimento de ida e volta, de erro e correção, de doença e saneamento, de afastamento e recuperação. O ciclo involução-evolução se repete nestes casos menores, seguindo o mesmo modelo da grande queda, no qual tem de equilibrar-se os dois impulsos opostos, o do ser para a desordem, e o impulso corretor da lei para a ordem. Neste caso também temos uma linha verde que expressa o afastamento para a negatividade, e uma linha vermelha que expressa a aproximação de volta para a positividade, isto é, temos a linha da queda gerada pela vontade da criatura, e a linha da salvação gerada pela vontade da lei. Tudo se desenvolve com o mesmo método da retificação do erro ou correção da desordem reconstituída na ordem. Contra a vontade destruidora do ser se levanta sempre a vontade reconstrutora de Deus, que trata e cura toda doença. Como no caso da grande queda o ponto de referência é o S, nestes casos menores laterais o ponto de referência é a lei. Como antes o ponto de partida e de chegada era o S, agora é a lei. Neste caso também há um ciclo completo de ida e volta, isto é, um processo dividido em duas partes inversas e complementares, que em forma dualista constituem uma unidade. Como ponto de referência é o S, em função do qual no fenômeno da grande queda tudo se movimenta, assim o ponto de referência, em função do qual no fenômeno desses afastamentos parciais tudo se movimenta, é a lei, expressa pela linha vermelha YX. Podemos agora compreender o seu significado. Marcando o caminho da evolução, essa linha representa a norma a seguir para atingir a salvação. Ela expressa então o princípio da ética, ou norma de conduta certa. Afastar-se dela significa erro e culpa, tendo-se depois de voltar e para recuperar o que foi perdido, o que não pode ser realizado senão com o trabalho e esforço do ser, como dever, penitência, sofrimento. E é assim porque se trata de um trabalho de reconstrução, que tem de ser realizado pelo mesmo ser que, em sentido oposto, fez a obra de destruição. Isto pelo fato que o nosso universo, apesar de estar pela revolta decaído na desordem, está sempre regido pela ordem de Deus, que impõe um princípio de equilíbrio, pelo qual não são possíveis afastamentos definitivos e gerais, com resultados permanentes, somente deslocamentos temporários e locais, logo corrigidos, contrabalançados e restituídos ao equilíbrio de origem. Não são possíveis senão desordens parciais que, por fim, têm sempre que acabar sendo reconduzidos à ordem geral. É assim que neste caso podemos ver o dualismo equilibrado nos seus dois momentos opostos, de modo que é possível até calcular a posição de débito ou crédito em que, em cada momento, o ser se encontra a respeito da lei, que é o ponto de referência universal estabelecendo os valores e as normas da vida. Eis como pode despontar a ideia de uma regra de vida, ou norma de conduta baseada sobre princípios que mergulhem as suas raízes na própria estrutura do universo. Começamos assim a vislumbrar desde agora a possibilidade, como veremos neste volume, de estabelecer uma ética positiva, racional, poderíamos dizer científica, independente da fé e das religiões, obrigatória porque demonstrada,
Uma ética exata, suscetível de cálculo, cujos valores se podem medir, qualidades que as éticas vigorantes estão bem longe de possuir. Poderemos deste modo atingir um conceito de ética de uma vastidão até agora desconhecida. A ética humana atual, tipo fundamental, a que se podem reduzir as éticas nas várias religiões atualmente vigorantes na Terra, não é universal, mas particular a esta humanidade relativa ao nível de evolução por ela atingido. Como acontece com todas as verdades que o homem consegue possuir, trata-se de uma ética relativa em evolução, da qual o homem só conhece a sua aproximação do ponto final, perfeição do S. Mas as transformações evolutivas dessa ética nos dizem que ela é progressiva e se transforma ao longo de sua trajetória numa ética universal, que abrange e disciplina não somente uma posição relativa do ser ao longo do caminho da evolução, mas igualmente todas as suas posições possíveis. Essa ética universal, que abraça todas as restritas éticas relativas que o ser atravessa na sua sese para o esse, e a que estudamos neste volume. Ela está acima das éticas particulares e transitórias de nosso mundo. Essa ética universal é a lei. Deste modo, estudando-a, é possível descobrir os princípios universais que sintetizam as normas que dirigem o ser em todos os níveis de evolução, proporcionadas a cada um deles. Sem ficar fechados em nenhuma posição particular, possuiremos a chave para compreendê-las todas, porque, ao invés de concebê-las como completas e definitivas, as veremos como uma ética progressiva em evolução. Ao invés de concebê-las separadas, as veremos no seu conjunto num colar que as une todas, quais momentos sucessivos da mesma ética universal. Cada uma dessas éticas relativas, como por exemplo a humana atual, contém as normas de vida adaptadas para o ser evoluir em relação a cada nível em que ele se encontra no seu caminho evolutivo, para superar este e entrar num outro mais adiantado. Assim a ética do homem de hoje não é a de ontem nem de amanhã. O homem atual julga crime o que o selvagem do passado julgava lícito e normal. Assim o homem mais civilizado do futuro julgará crime muitos atos que o homem atual julga lícitos e normais. Cada período de evolução possui o seu dado tipo de ética que se vai transformando e que, o progresso, tem de ser continuamente superada. Tudo está proporcionado ao grau de sensibilização e inteligência atingido. Constrói-se assim o sentido moral, que é fruto de duras e longuíssimas experiências. É lógico que, proporcionalmente ao grau atingido, nos vários níveis se encontrem escalonadas regras diferentes, conforme o trabalho a realizar que elas dirigem. Em todo o plano de existência o ser fica sempre enquadrado em um jogo de princípios e forcas, proporcionado ao trabalho que a lei o faz cumprir, para atingir um determinado escopo, percorrendo o trecho do caminho evolutivo que a ele pertence naquele dado momento. Isto é lógico. Se o nosso universo se baseia no princípio do relativo em evolução, tudo, e também a ética, não pode deixar de ter que acompanhar o movimento desse transformismo universal. Se a ética universal da lei representa a linha central ou tronco das normas que dirigem o ser na realização da sua evolução, na prática esse tronco vai sempre mais se ramificando, quanto mais nos aproximamos do caso particular. Vemos então que o ser não se movimenta livremente, como é comum se acreditar, mas enclausurado numa rede de princípios menores. O homem conta antes de tudo com a sua força e astúcia, acreditando ser livre de realizar à vontade tudo o que deseja. E não imagina que vive enredado dentro de uma gaiola de regras, onde cada um dos seus movimentos não pode se realizar senão em função de tantas outras forças em ação, levando em conta a presença de normas que agem como paredes invisíveis, mas férreas, para canalizar livremente cada atividade segundo sua vontade, para finalidades pré-estabelecidas. Com a revolta o ser admitiu ser possível emborcar o S, tornando-se ele o chefe, substituindo a ordem da lei pela desordem representada por outra lei sua. Mas de fato não conseguiu senão emborcar-se a si mesmo dentro do S, que ficou íntegro,
de pé, de modo que, apesar da tentativa de revolução, as fundamentais leis de equilíbrio do S ficaram vigorando e dominando tudo, incluindo a S. Elas representam regras intransponíveis que o ser tem de levar em conta e com as quais ele não pode deixar de chocar-se e ter de aceitar a devida reação, todas as vezes que ele não as respeitar. A consequência de tudo isso é que o homem acredita em ser poderoso porque sabe vencer com a força ou astúcia. De fato não faz outra coisa senão contrair dívidas perante os equilíbrios da lei, para depois ter de pagar, reconstituindo-os à sua custa. Isto não quer dizer que, embora enclausurado dentro desta rede de regras, o ser não seja livre. Ele o é, mas somente dentro do espaço que a lei lhe deixa disponível, para que lhe seja possível aí cumprir a oscilação entre o caminho certo e o errado, quanto basta para realizar o trabalho de experimentação que lhe é necessário para aprender e evoluir. Além disto, vigora o determinismo absoluto e o indivíduo não tem poder algum. A sua vontade de revolta pode trazer alterações somente nele, não na obra de Deus, que está acima de qualquer revolta e tentativa de emborcamento. O ser rebelde, com toda a sua revolta e consequências, está contido dentro da ordem do esse, nem pode de maneira alguma sobrepujar os limites pré-estabelecidos pela lei. A revolta foi uma revolução de peixes dentro de um rio, do qual eles não podem de maneira alguma sair. A sua liberdade não chega até lá. E, aconteça o que acontecer dentro do rio, fora dos seus limites permanece inatingível e inalterada a ordem de Deus. A lei da luta pela vida e da seleção do mais forte, vigorante em nosso mundo, é apenas uma lei transitória para aprender uma dada lição. Deste modo, além desta pequena liberdade, que chamamos de livre-arbítrio e que nos parece absoluta, é uma lei de ordem da qual ninguém pode sair. Quanto mais nós queremos ser fortes para nos rebelar, tanto mais ela nos constrangerá a regressar à sua ordem. Não é que ela reaja ativamente. A sua resistência é passiva como a da rocha, que só quer ficar onde está. E ninguém consegue deslocá-la. Quando os peixes rebeldes procurarem sair do rio para espalhar a sua revolta, eles não são repelidos por ninguém, mas tão somente pelo choque automático que recebem de volta, lançando-se contra as paredes, contra as quais vão bater com a cabeça. É o que chamamos a reação da lei. A lição que o homem tem de aprender é esta: há paredes ou limites dentro dos quais cada movimento do universo, também no caos da revolta, está canalizado, de modo que ninguém pode sair da ordem, e se o tentar baterá com a cabeça contra as paredes duras da lei e ficará preso nas dolorosas consequências do seu erro, até que indo esteja retificado na posição correta. Este é problema fundamental da vida e é o nosso assunto atual. Num mundo em que se acredita na liberdade indisciplinada, e que nela tudo seja lícito, bastando seja sustentado pela força, é necessário mostrar quantos sofrimentos custa ao homem o erro tremendo de violar os princípios da lei. Este é o nosso trabalho. Que é, também, o de estudar a medida do esforço necessário para reconstituir os equilíbrios destruídos, e reintegrar na ordem a desordem gerada pela liberdade indisciplinada. Como se vê, estamos nos antípodes da concepção normal do mundo, que obedece mais aos instintos do primitivo, que a um verdadeiro conhecimento e demonstração racional do fenômeno da exata conduta humana. Eis, em última análise, a liberdade que o ser possui. Ele vai indo, como um avião livre no ar. Mas nessa sua liberdade o avião está fechado dentro de uma armação de forças que dominam todos os seus movimentos, dentro de um emaranhado de leis que exigem obediência completa. Sem o que é o primeiro erro, o avião cai e tudo fracassa. Em todas as atividades humanas vemos surgir a necessidade de uma disciplina, tanto maior quanto elas se tornam mais vastas e importantes, isto é, necessidade de retificar a desordem na ordem, o caos no estado orgânico, os métodos do S-nos do S corrigindo a revolta com os princípios da lei. No terreno da ética e das normas de sua conduta,
O comportamento do homem atual é parecido ao de quem, pelo fato de possuir um automóvel mais poderoso, e ele ser mais hábil, isto é, pelo direito só da força e da astúcia, se acreditar autorizado a correr à vontade, sem regra, na pista cheia de outros carros, desrespeitoso de toda a disciplina do trânsito. Cada um pensa horrorizado nas consequências desse método de dirigir. Dizem que a perda de vidas nos acidentes rodoviários é maior do que nas guerras. Este, porém, é o método que prevalece na conduta humana. No terreno do trânsito, o homem chegou a compreender a necessidade de uma disciplina, e que o levou até lá foram os sofrimentos de uma consequência da sua ignorância. Quanto teremos ainda de sofrer as consequências dos nossos erros, antes de compreendermos que, para não ter de continuar sempre pagando, é indispensável uma igual disciplina também no campo da ética que dirige nossa conduta. Tudo com o progresso passa do estado de desordem ao de ordem. Assim a lei vai sempre mais se revelando e manifestando em nosso mundo, transformando-o cada vez mais no estado orgânico que é o do S. Então o que encontramos na realidade é o seguinte: acima de tudo a ordem soberana de Deus que tudo regula e a qual nada pôde escapar. Contida dentro dessa ordem, e fechada dentro das suas paredes invisíveis, está a desordem da revolta que quer estabelecer como princípio dominante o caos do AS. É verdade que desordem não é senão um episódio dentro da ordem, senão uma sua variante excepcional e transitória, que nunca conseguirá fixar-se em forma definitiva, porque não pôde existir senão como vir a ser o transformismo dirigido para a ordem da lei que é o seu ponto de chegada. Tudo isto é verdade, e nem por isso impede que a desordem constitua uma vontade contrária no seio da ordem e possa, no estado representado pelo nosso universo atual, nascer um choque entre as duas vontades opostas. Eis então como nosso mundo se tornou um terreno de luta entre dois impulsos opostos, o da vontade da criatura e o da vontade do Criador. Dualismo não significa apenas cisão em duas partes, mas oposição das duas partes, uma contra a outra, porque com a revolta a vontade do ser não quis coordenar-se no seio do S em obediência à lei, mas quis erguer-se qual princípio autônomo e independente. É lógico que, sendo Deus o mais forte, apesar da cega tentativa de revolta para substituir-se a ele, quem por fim terá de dobrar-se vencido, em obediência, não será Deus perante a criatura, como esta acreditou ser possível, mas a criatura que é a mais fraca perante Deus que é o mais poderoso. A diferença de valor intrínseco entre as duas primeiras fontes de origem dos dois impulsos não pode deixar de acompanhá-los até a conclusão do seu caminho. A revolta não tirou nada a supremacia e poder de Deus. Ele, permanecendo dono absoluto de tudo, apenas a permitiu. A revolta foi possível, porque Deus quis deixar o ser livre de realizá-la. Do outro lado, o ser na rebeldia viu uma prova da sua força, quando foi prova somente da sua fraqueza, porque no choque entre as duas vontades, quem vencerá será Deus com a sua lei e não a criatura que quis violá-la. No fim não será esta que conseguirá construir um AS, mas será o S que reabsorverá o AS e toda a revolta. Tudo isto, porém, não pode obstar ao fato de que a revolta se realizou e continua existindo, podendo se repetir em casos menores, que agora iremos observando. O ser possui uma amplitude de liberdade que lhe permite afastar-se da linha da lei, isto é, das normas da conduta certa. Eis a maravilha que veremos: qualquer coisa que o ser faça, a lei fica inviolável, e ele, mais cedo ou mais tarde, tem de voltar para sua ordem. O estudo de nossa figura nos mostrará como se desenvolve a luta entre essas duas vontades e como a cada impulso o movimento do ser no sentido do afastamento da linha da lei, corresponde um proporcionado impulso e movimento corretor no sentido da aproximação e volta a ela. A consequência necessária é esta: como não foi possível ao ser chegar à construção definitiva do AS, assim também não lhe é possível afastar-se definitivamente da linha da lei, isto é, do caminho que o leva à sua própria salvação.
O resultado final é que o rebelde não vai conseguir aniquilar-se com a sua loucura. Esta é a vitória de Deus, o bem da criatura reintegrada na perfeição e felicidade do S. Nisto está a vantagem, que, dos dois, vence o mais poderoso, Deus. Eis a razão que torna saudável e justo aquele impulso da lei para que tudo volte a ela, com uma outra conduta, enquadrada na sua ordem. Porque estamos